Bem, então nessa videoaula nós vamos resolver o seguinte problema. Quantos números de 1 a 3.600, inclusive, são divisíveis por 3 ou por 7? Ou seja, quantos números naturais menores ou iguais a 3.600 são divisíveis por 3 ou por 7? Notem que o número pode ser divisível por 3 e por 7 simultaneamente. Ok? Então é um problema de contagem, né? E para a gente resolver esse problema, nós vamos considerar o conjunto A, formado pelos números naturais menores ou iguais a 3.600, que são divisíveis por 3. Ok? E o conjunto B, formado pelos números naturais menores ou iguais a 3.600, que são divisíveis por 7. Então, nós queremos saber quantos elementos tem o conjunto A união B, né? O número de elementos de A união B, que eu estou denotando aqui por N de A união B. Então, o problema se resume a isso: contar o número de elementos do conjunto A união B, onde A é formado pelos naturais menores ou iguais a 3.600 divisíveis por 3, e B é formado pelos naturais menores ou iguais a 3.600 divisíveis por 7. Certo? Agora lembremos que o número de elementos da união de dois conjuntos, o número de elementos de A união B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Certo? Notem que se a gente simplesmente somar, né, o número de elementos de A com o número de elementos de B, a gente conta o número de elementos que podem pertencer à interseção de A e B duas vezes. Por isso que a gente tem que subtrair, né, número de elementos de A interseção B. Tá? Esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão. Ok? Então eu preciso contar quantos elementos tem o conjunto A, quantos elementos tem o conjunto B e quantos elementos tem o conjunto A interseção B. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente sabe que se um número é divisível por 3, se 3 divide x e se 7 divide x, então 21 divide x, né? Que 21 é 3 vezes 7. Por quê? Porque 3 e 7 são relativamente primos. Então, se 3 divide x e 7 divide x, é verdade que 21 divide x, ok? Eu estou comentando isso porque a gente precisa saber como são os elementos de A interseção B, certo? O conjunto A interseção B é formado pelos números naturais menores ou iguais a 3.600, que são divisíveis por 3 e por 7. Mas pela propriedade acima, né, de divisibilidade, um número ser divisível por 3 e por 7 significa que ele é divisível por 21. Então, a interseção B é formada pelos naturais menores ou iguais a 3.600, que são divisíveis por 21. Ok, pessoal? Então, a gente precisa contar o número de elementos desses três conjuntos, do conjunto A, do conjunto B e do conjunto A interseção B, e aplicar nessa formulinha que é o princípio da inclusão e exclusão. Ok? Então vamos lá. Ora, para a gente determinar o número de elementos do conjunto A, a gente só precisa lembrar o que significa o número ser divisível por 3. Se 3 divide x, significa que x é um múltiplo de 3, ou seja, x é igual a 3 vezes q para algum inteiro q. Certo? Como eu estou supondo que o x ele é um natural, ele é natural menor ou igual a 3.600, ou seja, ele é maior ou igual a 1 menor ou igual a 3.600, e eu sei que ele é divisível por 3, ele é da forma 3q, eu vou substituir aqui o x por 3q. Né? Então, 3q é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3.600. Passa o 3 dividindo, né? A gente pode fazer isso, significa que o q é maior ou igual a 1 terço, menor ou igual a 1.200. Né? Passei o 3 dividindo aqui. 3.600 dividido por 3 é 1.200, e aqui fica 1 terço. Só que Q é um número inteiro. Então, Q maior ou igual a 1 terço significa que Q é maior ou igual a 1, porque o Q é inteiro e é menor ou igual que 1.200. Ou seja, eu contei quantos elementos tem o conjunto A. O conjunto A tem 1.200 elementos, certo? Ou seja, entre 1 e 3.600, naturais menores ou iguais a 3.600 divisíveis por 3 são 1.200 naturais, certo? Analogamente, né, a gente sabe que 7 divide x implica que o x é um múltiplo de 7.
ou seja, x é igual a 7q, tá? Para algum q inteiro. Tá? Eu deveria ter colocado uma outra letra aqui, porque não necessariamente esse q que eu coloquei aqui é igual ao q daqui, tá? De cima do 3, mas enfim, isso não atrapalha a solução do problema. Ora, mas eu sei que o x ele é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3.600, né? Um natural menor ou igual a 3.600. Aí, substituindo o x por 7q, né? Fazendo de maneira análoga ao que eu fiz aqui em cima. Então, 7q é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3.600. Passo o 7 dividindo aqui, os dois lados da desigualdade. Então, o q vai ser maior ou igual a 1, né? Aqui vai ficar 1/7, só que o q é natural, inteiro. Então, a gente considera q maior ou igual a 1 e menor ou igual que 514. Aqui, quando eu divido 3.600 por 7, não dá um número inteiro, mas aí a gente pega, né, a parte inteira desse número, que no caso é 514, certo? Então, aqui eu contei quantos números naturais menores ou iguais a 3.600 são divisíveis por 7. São 514. Aqui eu contei quantos elementos tem o conjunto B. O conjunto A tem 1.200, o conjunto B tem 514. Falta agora somente contarmos o número de elementos de A interseção B. Mas a gente sabe que A interseção B é formado pelos naturais menores ou iguais a 3.600, que são divisíveis por 21, certo? Porque eles são divisíveis por 3 e por 7, logo divisíveis por 21. Ora, 21 divide x implica que o x é um múltiplo de 21, ou seja, x é igual a 21 vezes q para algum inteiro q. Né? Como esse x ele é maior, igual a 1, menor ou igual a 3.600, então fica nessa forma aqui, 21q maior ou igual a 1, menor ou igual a 3.600. Passo 21 dividindo. Então, o q vai ter que ser maior ou igual a 1. Lembrando que o q é inteiro. Quando eu divido 1 por 21, vai dar um número... Não vai dar um número inteiro, eu pego a parte inteira, né? No caso, q maior ou igual a 1. E menor ou igual a 171,71. Então, a quantidade de números naturais que são divisíveis por 3 e por 7, ou seja, por 21, que são menores que 3.600, menores ou iguais a 3.600, são 171 naturais. Então, aqui, a gente contou o número de elementos de A interseção B, são 171. Então, ó, o conjunto A tem 1.200, o conjunto B tem 514 e o conjunto A interseção B tem 171 elementos. Pronto. Aplicando na formulinha, né? Número de elementos da união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Número de elementos de A, 1.200. São 1.200 divisíveis por 3 menores ou iguais a 3.600. Número de elementos de B, 514. Menos número de A interseção B, que são 171. Fazendo essa conta, obtemos 1.543 números que são divisíveis por 3 ou por 7 e são naturais menores ou iguais a 3.600. Ok, pessoal? Então, um probleminha de contagem envolvendo divisibilidade. Ok? Então, até a próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.